No livro A Economia Antiga, Moses Finley explora as estruturas econômicas das sociedades da Grécia e Roma antigas, mas faz isso a partir de uma perspectiva que desafia modelos econômicos modernos aplicados a essas sociedades. Finley argumenta que conceitos como economia de mercado e capitalismo são inadequados para entender as economias antigas, pois essas operavam sob uma lógica bem diferente. Algumas das ideias principais da obra incluem sociedade e economia integrada. Finley mostra que nas sociedades antigas, as atividades econômicas eram integradas aos valores sociais e às estruturas políticas. Diferentemente da economia moderna, que é tratada como uma esfera separada, a economia antiga era permeada por valores culturais e status social. O objetivo das elites, por exemplo, não era acumular riqueza em termos modernos, mas manter e demonstrar seu status. Ausência de mentalidade capitalista. Ele argumenta que nas economias antigas não havia uma mentalidade voltada para o crescimento econômico, a acumulação contínua de capital ou investimento com fins de lucro. A maioria dos cidadãos livres valorizava o ócio e a independência pessoal, e o trabalho, especialmente o trabalho manual, era desprezado. Modo de produção e escravidão. A escravidão é tratada por Finlay como uma parte central das economias antigas. Ele analisa como a dependência do trabalho escravo impactava tanto a produção quanto a organização social e política dessas sociedades, algo que, para ele, caracteriza e diferencia essas economias dos modelos modernos. Troca e comércio limitado. Finlay sustenta que o comércio era importante, mas seu alcance era limitado. A economia agrícola autossuficiente era a norma, e as trocas, quando ocorriam, tinham caráter local ou regional. As cidades não eram centros econômicos de produção, mas locais de consumo para uma elite que vivia da exploração de terras. A centralidade do status e da honra. A honra e o prestígio social eram mais importantes que o ganho econômico. A riqueza era frequentemente usada para financiar competições, monumentos públicos e festivais, e não para expandir empreendimentos produtivos. Em termos econômicos, a sociedade era marcada por valores aristocráticos e uma elite que raramente se envolvia diretamente em atividades produtivas. Modelo primário versus economia moderna. Finlay é conhecido por enfatizar o modelo primário da economia antiga, no qual o uso de recursos era voltado para a subsistência e manutenção da hierarquia social, e não para o crescimento ou inovação econômicos. Ele critica as tentativas de alguns estudiosos em aplicar modelos econômicos neoclássicos a essas sociedades, argumentando que isso leva a análises enganosas e anacrônicas. Ao longo do livro, Finlay contribui para a historiografia ao redefinir como entendemos a economia nas sociedades antigas, mostrando que os comportamentos e valores econômicos dessas sociedades eram muito diferentes dos nossos. Ele defende que, para compreender a economia antiga, é essencial contextualizar suas atividades produtivas, valores e estruturas sociais sem as projeções modernas. A economia antiga, de Moses Finlay, é estruturada de maneira a abordar temas amplos, discutindo-os em profundidade, enquanto guia o leitor por tópicos centrais, a economia das sociedades gregas e romanas. A obra é organizada em capítulos que delineiam as principais áreas de interesse de Finlay: estruturas econômicas, relações de trabalho e de poder e os aspectos sociais que moldam essas economias. A estrutura e os títulos dos capítulos da edição padrão da obra geralmente são: 1. Introdução. Finlay introduz o objetivo do livro e explica a diferença entre as economias antigas e modernas. Ele justifica a necessidade de uma análise específica para as sociedades antigas, que não deve se basear em conceitos econômicos modernos. 2. A economia e a sociedade. Neste capítulo, Finlay aborda a relação entre economia e sociedade na antiguidade. Ele explica como a economia antiga estava profundamente enraizada em estruturas sociais, nas quais os valores de honra, status e poder influenciavam a atividade econômica. 3. O comércio e o mercado. Este capítulo trata das trocas comerciais e das limitações do mercado nas sociedades antigas. Finlay investiga a função das trocas e analisa a natureza restrita do comércio de longa distância e das atividades mercantis, que eram vistas com certa desconfiança pelas elites. 4. Trabalho e escravidão. Aqui, Finlay explora o papel central da escravidão e as relações de trabalho nas economias da Grécia e Roma. Ele discute como a escravidão sustentava a produção econômica e examinava os valores sociais que justificavam e mantinham essa prática. 5. Produção e tecnologia.
Neste capítulo, Finlay fala sobre as técnicas produtivas e a atitude das sociedades antigas em relação à inovação. Ele defende que a produção estava geralmente orientada para a subsistência e que havia uma resistência à inovação tecnológica, especialmente nas elites. 6. Propriedade e riqueza. Finlay analisa as formas de posse de terras e a acumulação de riqueza. Ele explica como o conceito de propriedade era associado ao status e como a posse de terras definia o poder político e a posição social, mais do que uma busca por lucro. 7. Na conclusão, Finlay sintetiza seus argumentos principais e reforça sua posição de que a economia antiga deve ser estudada em seu próprio contexto cultural e social, sem imposições de modelos anacrônicos. Essa estrutura permite que Finlay explore a economia antiga de forma crítica e multidimensional, focando nas particularidades que diferenciam essas sociedades das economias modernas. A abordagem é interdisciplinar, conectando economia com sociologia, história e antropologia, uma característica marcante dos estudos de Finlay. Moses Finlay vê o mar Mediterrâneo como um elemento integrador fundamental para as civilizações antigas, especialmente para as culturas grega e romana. Em A Economia Antiga, ele interpreta o Mediterrâneo como um mar conector, que permitiu o intercâmbio cultural, econômico e social entre regiões diversas, apesar das limitações estruturais das economias antigas. Para Finlay, o Mediterrâneo não só possibilitou o comércio, mas também promoveu uma forma de integração cultural e social entre as diferentes civilizações que ocupavam suas margens. Essa conexão se deu de forma única, pois rotas comerciais e difusão cultural. O Mediterrâneo funcionava como uma rota de transporte e comunicação essencial, ainda que limitada pelas tecnologias de navegação da época. Cidades e vilas costeiras usavam essas rotas para trocar produtos como vinho, azeite e grãos, bens que acabavam criando uma certa unidade material e cultural em torno de práticas e costumes compartilhados. Heterogeneidade cultural unificada. Finlay destaca que, embora houvesse diversidade cultural nas civilizações mediterrâneas, o mar atuava como uma ponte entre essas culturas. Esse fator era particularmente relevante para os gregos e romanos, que espalharam sua influência nas áreas costeiras por meio de colônias, comércio e conquistas, criando uma rede de cidades com valores e práticas relativamente homogêneas. Economia local e mercados regionais. Ao contrário de uma economia de mercado expansiva e integrada como nas sociedades modernas, as economias mediterrâneas eram em grande parte locais e voltadas para a subsistência. Ainda assim, o Mediterrâneo permitia o comércio entre essas economias autossuficientes, de modo que produtos específicos e luxuosos circulavam, atendendo principalmente às elites e à necessidade de status das sociedades. Conexão entre as elites e a ideia de cultura mediterrânea. Finlay ressalta que o Mediterrâneo ajudava a solidificar uma identidade comum entre as elites das diversas sociedades costeiras. Essa elite compartilhava um interesse pela cultura, pelo conhecimento e por valores semelhantes, promovendo uma certa coesão dentro das diferentes regiões. Em resumo, Finlay interpreta o Mediterrâneo não como um unificador econômico completo, mas como uma plataforma de conexão limitada, que, por meio do comércio, da colonização e da difusão cultural, serviu para integrar e homogeneizar certas práticas e valores entre as civilizações mediterrâneas. Para Moses Finlay, o Mediterrâneo funcionava como uma vasta rede de rotas comerciais que permitia a troca e a circulação de produtos e ideias entre as civilizações que o circundavam, criando uma espécie de cinturão cultural compartilhado. No entanto, ele sublinha que essa rede era muito diferente dos sistemas de comércio modernos, pois as motivações, a escala e as restrições operacionais eram específicas das sociedades antigas. Em rotas comerciais e difusão cultural, Finlay detalha o funcionamento dessas rotas e a dinâmica do intercâmbio cultural de maneira peculiar, movimento de bens, não de massa. As rotas marítimas do Mediterrâneo eram usadas principalmente para o transporte de bens não perecíveis, como azeite, vinho, cerâmica, metais e especiarias. Devido à natureza rudimentar das embarcações e à dependência das condições climáticas, o transporte de grãos e alimentos perecíveis era limitado, embora importante em tempos de crise. Isso significa que o comércio no Mediterrâneo era restrito a produtos de alto valor que podiam suportar os custos e os riscos do transporte. Papéis dos mercadores e navegadores.
Os mercadores do Mediterrâneo, embora não constituíssem uma classe poderosa como a burguesia mercantil da Europa moderna, desempenhavam um papel crucial na circulação de produtos e ideias. Finlay destaca que muitos deles eram estrangeiros ou membros de minorias que atuavam como intermediários entre diferentes culturas. Suas viagens contribuíam para o encontro de ideias, técnicas e costumes, embora fossem limitadas pelo desejo de manter laços com as cidades de origem, em vez de se dedicarem à expansão de um mercado. Intercâmbio cultural com limitações sociais. Apesar da troca de produtos, o comércio também servia para difundir valores, práticas religiosas e elementos culturais entre as regiões. Finlay menciona que os fenícios e os gregos, por exemplo, espalharam suas formas de escrita, sistemas de contagem e até práticas religiosas ao longo das rotas mediterrâneas, deixando um legado cultural importante. Esse intercâmbio, contudo, era muito concentrado nas elites e nas comunidades próximas aos portos. Para as populações mais rurais, os impactos culturais eram mínimos, mantendo a difusão cultural restrita a áreas urbanas e mercantis. A ideia de contato cosmopolita, Finlay reconhece que, embora o Mediterrâneo fosse um vetor de intercâmbio cultural, ele também era um espaço de competição e desconfiança. As cidades-estados e as civilizações do Mediterrâneo competiam pelo controle de rotas e mercados, mas, ao mesmo tempo, mantinham uma base de interações comerciais que estabelecia um cosmopolitismo limitado, especialmente nas grandes cidades portuárias como Atenas, Alexandria e Cartago. Nesses locais, comerciantes de diferentes culturas conviviam e trocavam experiências, criando uma zona cosmopolita no sentido antigo, embora restrita em escala e alcance. Difusão cultural via produtos. Muitos dos produtos trocados, como as ânforas gregas, não eram meros recipientes. Eles também carregavam símbolos e técnicas artísticas, difundindo práticas estéticas e culturais. Por meio de cerâmicas, moedas e artefatos de luxo, o Mediterrâneo tornou-se uma arena para a circulação de ideias e formas estéticas, com cidades influenciando umas às outras por meio do que Finlay chama de contato indireto. Mesmo sem um encontro direto entre todos os povos, as mercadorias carregavam consigo pedaços das culturas que as produziram. Para Finlay, então, o Mediterrâneo, enquanto rota de comércio, era mais que um simples meio de troca de produtos. Ele era um facilitador de uma circulação controlada de ideias e práticas culturais. Mesmo sem uma economia de mercado consolidada, o mar conector influenciou o desenvolvimento cultural das civilizações antigas ao abrir um espaço para uma difusão cultural que, embora não massiva, teve impacto duradouro. As ideias de Moses Finlay sobre a economia antiga, especialmente as apresentadas em A Economia Antiga, tiveram um impacto profundo na historiografia, sendo amplamente reconhecidas como inovadoras e influentes. No entanto, suas abordagens também suscitaram críticas e debates intensos entre seus pares. Aqui estão alguns pontos sobre a recepção e as principais críticas às ideias de Finlay. Influência e apreciação. Finlay foi amplamente elogiado por sua habilidade em desafiar os modelos econômicos modernos aplicados de forma anacrônica às economias antigas. Ele argumentava que os conceitos de mercado, capitalismo e desenvolvimento econômico não eram apropriados para a antiguidade, e enfatizava que a economia antiga estava profundamente integrada às estruturas sociais e culturais. Essa perspectiva foi uma contribuição valiosa, inspirando muitos estudiosos a adotar uma visão multidisciplinar para estudar a antiguidade. E uma das principais críticas às ideias de Finlay veio dos historiadores econômicos que argumentaram que ele simplificava demais a economia antiga ao classificá-la sob o que chamou de modelo primitivo. Esses críticos apontam que Finlay subestimou o grau de sofisticação comercial e o alcance das atividades econômicas no Mediterrâneo. Para eles, o comércio era mais desenvolvido e central para as economias antigas do que Finlay admitia, com redes comerciais complexas e práticas mais semelhantes às economias de mercado do que Finlay reconhecia. Debate sobre o desinteresse econômico das elites. Finlay sustentava que as elites antigas não eram motivadas pelo lucro e pelo crescimento econômico, mas pela manutenção do status e da honra. No entanto, estudiosos como Paul Cartledge e Peter Garnsey questionaram essa visão, sugerindo que, embora o status fosse importante,
A acumulação de riqueza também era um objetivo significativo para certas elites, especialmente em períodos de expansão e guerra. Eles argumentaram que Finlay negligenciou o papel de práticas econômicas mais empreendedoras entre alguns membros das elites. Revisões sobre escravidão e trabalho. A abordagem de Finlay sobre a escravidão como um fator central da produção econômica foi muito debatida. Embora ele tenha enfatizado corretamente o papel fundamental da escravidão nas sociedades antigas, outros estudiosos, como Keith Hopkins, exploraram a complexidade das relações de trabalho e sugeriram que havia mais diversidade nas formas de trabalho livre e semilivre. A dependência da escravidão era um aspecto importante, mas alguns críticos argumentaram que Finlay generalizou ao considerar que toda a economia antiga girava em torno dessa relação. A economia e a complexidade das trocas comerciais, alguns estudiosos, especialmente na arqueologia econômica, criticaram a visão de Finlay sobre a troca e o comércio como atividades de alcance limitado. Estudos arqueológicos mais recentes indicam que existia uma rede mais extensa de comércio e intercâmbio de produtos, incluindo bens de luxo e commodities. Pesquisas sobre locais comerciais, como Pompeia, revelaram uma atividade econômica mais diversa e sugeriram que as trocas desempenhavam um papel maior na vida cotidiana do que Finlay acreditava. Uma crítica importante à abordagem de Finlay foi que ele rejeitou o uso de métodos quantitativos para estudar a economia antiga, como análise de dados e modelagem econômica. Finlay preferia uma abordagem qualitativa, centrada em textos literários e evidências históricas. Esse posicionamento gerou críticas de historiadores econômicos que consideravam os métodos quantitativos valiosos para entender a produção, a circulação de bens e os padrões de consumo. Isso levou alguns a classificá-lo como anti-quantitativo e a considerar sua análise excessivamente dependente de fontes literárias, sem explorar dados arqueológicos quantitativos disponíveis. Inspiração para novas teorias. Apesar das críticas, as ideias de Finlay também abriram caminho para teorias complementares. Sua abordagem inspirou novos modelos, como o conceito de economias de dominação, onde as atividades econômicas estão subordinadas a valores e estruturas políticas. Seu trabalho ajudou a redefinir a forma como historiadores e arqueólogos interpretam as economias pré-modernas e incentivou a análise da economia antiga em seus próprios termos, sem extrapolações anacrônicas. Assim, as ideias de Finlay continuam sendo uma referência no estudo da economia antiga. Mas ele também foi questionado por simplificar certos aspectos das economias mediterrâneas e por não explorar suficientemente o papel do comércio e da inovação econômica. O legado de Finlay é duradouro, e suas ideias, mesmo quando criticadas, continuam a estimular debates e a enriquecer a historiografia sobre o mundo antigo. Alguns historiadores influentes seguiram abordagens semelhantes à de Moses Finlay ao explorar o Mediterrâneo antigo, especialmente no que diz respeito ao papel das interações econômicas, sociais e culturais nessa região. Entre eles destacam-se Fernand Braudel, um dos principais nomes dos estudos sobre o Mediterrâneo. Braudel escreveu a obra monumental O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Philip Tuttles. Embora Braudel tenha focado no período moderno, sua abordagem inspirou muitos historiadores da antiguidade. Ele introduziu a noção de longa duração, enfatizando como fatores geográficos, econômicos e sociais moldavam as civilizações mediterrâneas ao longo do tempo de forma lenta e contínua. Sua análise do Mediterrâneo como um sistema integrado e interdependente teve grande influência em Finlay e em outros historiadores da economia antiga. Peter Garnsey e Richard Saller. Esses historiadores são coautores de The Roman Empire, Economy, Society and Culture, uma obra que analisa as interações econômicas e sociais no Império Romano, abordando a relação entre elite e população comum, a importância da posse de terras e o papel da escravidão. Garnsey, em particular, investigou como a geografia e as condições materiais do Mediterrâneo influenciaram práticas econômicas e padrões de subsistência, ecoando a visão de Finlay sobre a economia subordinada às estruturas sociais. Keith Hopkins, como Conquerors and Slaves, Hopkins analisa o impacto econômico da expansão romana e a centralidade do trabalho escravo nas economias mediterrâneas, de maneira similar a Finlay.
Hopkins traz uma perspectiva sociológica, explorando como as conquistas militares romanas geraram riquezas e mudaram as relações de poder, enfatizando o papel das trocas e das redes sociais na formação da economia e da cultura do Mediterrâneo. Em livros como The World of the Ancient Greeks, Morris usa uma abordagem que mistura sociologia, economia e história para entender o mundo grego, com foco nas dinâmicas de poder, produção e consumo que moldavam as sociedades mediterrâneas. Ele segue a tradição de Finlay ao recusar explicações puramente econômicas e adotar uma perspectiva mais integrada, onde as práticas econômicas eram inseparáveis dos valores sociais. Nicolet Claude, autor de O Mundo Romano, Claude Nicolet investigou a relação entre o Estado romano e a economia, explorando como os romanos integraram regiões diversas em um sistema econômico controlado. Ele discutiu como as rotas comerciais e a administração imperial mantinham um tipo de unidade econômica no Mediterrâneo, muito embora esta fosse sustentada por práticas voltadas mais para o status e o prestígio do que para o lucro. Conhecido pelo seu trabalho The Later Roman Empire, Jones estudou o impacto das condições econômicas e políticas nas sociedades mediterrâneas tardias. Embora sua ênfase estivesse no período do Baixo Império, ele abordou temas como o impacto da geografia e das rotas comerciais no funcionamento do mundo mediterrâneo, analisando, assim como Finlay, a economia no contexto de estruturas sociais e políticas. Esses historiadores, embora com abordagens e enfoques específicos, compartilham com Finlay a visão de que o Mediterrâneo não era apenas uma zona de trocas comerciais, mas também um espaço de intercâmbio cultural e social, onde a economia estava profundamente conectada a valores culturais, relações de poder e redes sociais.